Para compreender melhor o que pode causar suas dores nas costas ou no pescoço, você vai ver agora uma breve revisão da anatomia e da fisiologia da coluna vertebral. Inicialmente, será examinada uma coluna saudável, que nos permite observar como determinadas atividades ou lesões trazem dores lombares passíveis de se irradiar para as pernas ou dores no pescoço, que podem causar dormência ou formigamento nos braços e nas mãos. Após identificar as causas mais comuns e as condições que favorecem as dores nas costas ou no pescoço, você verá como a terapia de descompressão de SpineMed foi desenvolvida para atuar também sobre os problemas subjacentes, aliviando a dor e ajudando o paciente a retornar às suas atividades. Tudo sem necessidade de medicamentos ou cirurgia. A coluna humana é composta por uma série de ossos, as vértebras. Eles são conectados entre si por ligamentos e músculos. A coluna também serve para proteger a medula espinhal, uma supervia que transmite sinais elétricos do cérebro para o resto do corpo. Cada vértebra da coluna é separada por um disco intervertebral. De maneira bastante simples, o disco pode ser comparado a uma rosca recheada com geleia. Possui uma substância gelatinosa no centro, chamada núcleo pulposo, que é circundada por um rígido revestimento externo, o ânulo fibroso. Os discos possuem 3 funções primárias. Agem como amortecedores de impacto para prevenir fraturas por compressão das vértebras, oferecem mobilidade à coluna, permitindo que ela gire e se incline, e separam as vértebras, permitindo que as raízes dos nervos se ramifiquem a partir da medula espinhal e se estendam para o resto do corpo. Agora, a análise é de um disco intervertebral saudável, desta vez observado de uma perspectiva superior. A parte rosada representa o núcleo, é o centro gelatinoso do disco, responsável pela altura do disco saudável. A água é retida no interior do núcleo por pequenas moléculas parecidas com uma esponja, chamadas proteoglicanos agreganos. Essas superesponjas possuem uma incrível capacidade de atrair e reter mais de 500 vezes sua própria massa em água. O núcleo é circundado pelo ânulo fibroso. Como sugere o termo fibroso, o ânulo é um material rígido e repleto de fibras, composto principalmente por colágeno do tipo 1. Sua principal função é manter o núcleo no centro do disco. Em um disco saudável, o ânulo é extremamente maleável e capaz de flexionar. Observe que o ânulo possui seu próprio suprimento nervoso, exibido através de pontos amarelos ao longo da parede externa. As raízes nervosas, vistas aqui em amarelo, são extensões do cérebro e da medula espinhal. As facetas articulares estão localizadas atrás das raízes nervosas. São nessas articulações que as vértebras entram em contato, pois estão posicionadas umas sobre as outras. O disco depende da transferência de fluidos e nutrientes das vértebras localizadas acima e abaixo, bem como da boa saúde da camada externa do ânulo. O excesso de carga sobre os discos gera uma pressão maior, que diminui a transferência desses fluidos e nutrientes vitais. O desgaste contínuo provoca a desidratação e a degeneração do disco. Carga excessiva, má postura, levantamento de peso ou movimentos repetitivos também tendem a acelerar esse processo. A característica mais comum da degeneração do disco é a perda de fluido nuclear. À medida que o disco encolhe, o espaço entre as vértebras diminui, gerando maior atividade de osso sobre osso na faceta articular. Isso pode causar dor e uma irritação conhecida como síndrome facetária. A desidratação do disco fragiliza seu revestimento externo resistente e flexível e o torna suscetível a fissuras e rupturas que podem ocasionar a hérnia de disco. Como já foi explicado, essa camada externa possui seu próprio suprimento nervoso. As pequenas fissuras ou rupturas do ânulo podem causar fortes dores lombares. À medida que essas fissuras se agravam, o material gelatinoso do núcleo começa a escapar pela parede anular, criando um abaulamento discal. Com o avanço da condição, o abaulamento aplica uma pressão física sobre a raiz nervosa. O nervo comprimido geralmente causa dor lombar ou ciática, que irradia para os glúteos ou para uma ou para ambas as pernas. Os discos intervertebrais afetados raramente se curam, pois permanecem sob constante pressão mesmo quando a pessoa descansa. Como as dores nas costas e no pescoço têm afetado um número cada vez maior de pessoas, os profissionais da área médica começaram recentemente a estudar opções complementares de tratamento. Combinando ciência e tecnologia, a mesa de descompressão SpineMed apresenta um dos tratamentos mais avançados do mundo para a conservação dessa estrutura. A terapia de descompressão de SpineMed é um tratamento não cirúrgico e não medicamentoso. Ela foi clinicamente testada para ajudar a reduzir a dor restritiva associada a discos abaulados
discos herniados, degeneração de discos, síndrome facetária e dor ciática. A mesa de descompressão SpineMed atua para isolar e descomprimir os discos vertebrais através da extensão e do posicionamento da coluna lombar ou cervical. Esse procedimento é feito com o paciente totalmente vestido e foi descrito como seguro, indolor e extremamente eficaz. Através de controles digitais precisos, SpineMed foi projetada para tratar especificamente os discos lombares e cervicais afetados e descomprimir suavemente a coluna. Com a extensão, a pressão exercida sobre o disco é reduzida drasticamente, o que pode ajudar a retornar o material abaulado ou herniado do núcleo novamente para o centro do disco, aliviando a pressão sobre os nervos. Além disso, a redução da pressão ajuda o disco a absorver os fluidos e nutrientes necessários à hidratação e à manutenção da altura adequada do disco. Após um plano de tratamento de aproximadamente 20 sessões com SpineMed, o paciente já poderá perceber um efeito cumulativo, que reduz significativamente as dores lombares e cervicais, tudo sem a necessidade de medicamentos ou cirurgia.